Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Holanda e nós estamos no canal Pregando Biblicamente. Espero que o primeiro vídeo, o vídeo anterior, tenha sido de grande utilidade para você, ou de alguma utilidade pelo menos, onde nós começamos a tratar dos passos iniciais para o sermão. Então, esta série de vídeos que eu estou gravando, começando há pouco tempo, ela tem um objetivo muito claro, que é o de fomentar, divulgar a homilética ou a arte da pregação. Então, todos aqueles que estão comprometidos com o compartilhamento da palavra de Deus através de uma pregação, de um sermão, de um estudo bíblico ou qualquer tipo de expressão pública semelhante, encontrará neste nosso canal aqui uma série de recursos que vão lhe ajudar e vão potencializar isso que você ou deseja fazer ou já faz como pregador do Evangelho, da Palavra de Deus, tá? Quero também, já de início, dizer que na descrição deste vídeo, você tem informações para um curso que foi produzido por mim e que tem como título Pregação Excelente. Então dê uma olhadinha na descrição do vídeo, se você está fazendo isso pelo YouTube. E se você estiver assistindo pelo Instagram, você deve ir na bio, no meu perfil, e dar uma olhadinha lá, clicar no link para saber mais acerca deste curso. E se você estiver assistindo esse vídeo através do Facebook, então haverá de alguma forma, na postagem onde o vídeo aparecerá, haverá alguma informação acerca desse curso. Mas independente de você se tornar ou não meu aluno, minha aluna no curso Pregação Excelente, o conteúdo que eu vou transmitir aqui para vocês já pretendo que seja um conteúdo rico e que ajude você a se desenvolver na arte da pregação, tá joia? Bem, eu intitulei esses vídeos, como está aí, você pode estar vendo, como passos iniciais para o sermão. É claro que eu não estou abordando, vamos dizer assim, de forma exaustiva, porque isso demandaria um vídeo longo. Eu não pretendo que nossos vídeos fiquem longos, tá? E espero que o conteúdo seja um conteúdo de fácil assimilação e que também você possa colocar em prática, que seja um conteúdo que alie teoria e prática, visando lhe beneficiar e lhe ajudar a se desenvolver como pregador ou pregadora da palavra de Deus, tá? Então eu vou me servir aqui de uma pequena lembrança do que vimos no vídeo anterior. Não vou demorar porque o outro vídeo está disponível para você aqui no canal, tem o mesmo título, tá? Esse aqui eu vou nomear como sendo Passos Iniciais para o Sermão 2, tá bem? E o que nós vimos no vídeo anterior, e eu vou apenas mencionar rapidamente, é que existe uma sequência que eu considero lógica para a formulação de um sermão, que é justamente ter como ponto de partida um texto bíblico, e aí nós estamos defendendo que a melhor forma de fazer uma exposição, de uma pregação, um sermão que seja propriamente edificante para os ouvintes e fiel ao texto bíblico, a forma pretendida é o sermão expositivo, tá? Que é onde você vendo no vídeo anterior, ficará um pouco mais claro, mas é quando você se atém a uma determinada porção da Escritura, das Escrituras Sagradas, ou porção do texto bíblico, e ali você, do começo ao fim do seu sermão, você procurará expor o que está ensinado no texto. E aí nós temos dois passos que são imprescindíveis para que essa exposição seja feita a contento. O primeiro passo é você identificar a ideia central do texto, e isso é o que o texto afirmou para os seus ouvintes inicial, o que o autor pretendeu dizer aos seus ouvintes iniciais, e a tese é a atualização disso que foi pretendido, ou seja, a ICT responde o que é que o texto quis dizer para os seus ouvintes iniciais,
e, portanto, o que o texto quer dizer, e a tese responde à pergunta: o que é que este texto, o que é que esse princípio, essa doutrina, esse ensino, isso que está contido ali, escrito pelo autor bíblico para o seu público original, o que é que isso tem a ver conosco hoje? Então, essa atualização do texto mantém a fidelidade à sua ideia central e, entretanto, faz com que a palavra de Deus possa ser vista pelos ouvintes como sendo um texto atual, que fala a nossa vida hoje, não apenas um texto que nos lembra o que foi dito por Moisés, por Davi, por Salomão, Isaías, por Jesus, por Paulo, etc. Aí você foge daquela compreensão da Bíblia como sendo um livro apenas para o passado, sem relevância para os dias de hoje, o que de fato não é assim que nós entendemos a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos, portanto, prosseguir para não sermos repetitivos com relação ao que vimos no vídeo anterior, e eu quero aqui dar 3 exemplos de como a gente pode, a partir de um texto bíblico, de como nós podemos extrair dele, identificar a ICT, a ideia central do texto, e pegando a ICT, que é o que o texto disse para diz para os seus ouvintes imediatos, atualizar essa informação para nós que estamos aqui no século XXI, tá? Eu vou pegar 3 exemplos, um exemplo do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. O primeiro exemplo é o texto de Gênesis 12, de 1 a 3, que é a chamada de Abrão, depois se tornará renomeado por Deus como Abraão. A gente sabe que o chamado de Deus foi para que Abrão deixasse a sua casa, a sua terra, a sua parentela, e fosse para a terra que o Senhor haveria de mostrar. E Deus faz várias recomendações. O texto que eu escolhi aí é Gênesis 12, de 1 a 3, que você pode conferir na sua Bíblia. E ali Abrão vai ouvir do Senhor que aqueles que o abençoarem serão abençoados, aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e em ti, quer dizer, nele, a partir do que ele está fazendo, serão benditas todas as famílias da terra, ou seriam benditas todas as famílias da terra. Portanto, o que o texto nos ensina, nessa passagem que a gente escolheu, é que ao ser chamado por Deus para sair de sua terra e de sua parentela, Abrão obedeceu a Deus e se tornou uma bênção para o mundo. Então isso é o que nos diz Gênesis 12, de 1 a 3. A gente lê esse pedaço de texto e a gente entende que é isso que está contido ali. A partir dessa informação, nós vamos identificar qual é, para nós, a ideia central do texto. Ou seja, não é que o texto não possa ter outras ideias. A gente vai ver isso em outro vídeo, tá? O mesmo texto ele pode ser lido e pregado como tendo um propósito evangelístico. Um outro texto pode ter um propósito pastoral. O mesmo texto pode ter um propósito pastoral, pode ter um propósito ético, pode ter um propósito missiológico, missionário, um propósito doutrinário. Então, assim como você vai utilizar o texto, vai depender daquilo para o qual você foi chamado, o ambiente, o culto, a motivação daquele culto. Portanto, o mesmo texto pode servir sim para propósitos diferentes, tá? A ideia central do texto vai extrair a informação que foi passada para os ouvintes iniciais. Uma ideia central do texto que poderia ser formulada seria a que está aí. Obedecendo e servindo ao Senhor, Abrão tornou-se uma bênção para o mundo. Isso é verdade, e lembre que a ICT virá da informação contida na passagem bíblica que você escolheu. Bem, isso aí é aquilo que o texto diz. Tá bom? Agora, a pergunta que os seus ouvintes poderiam fazer é a seguinte: eu não sou Abrão ou Abraão, eu não
Deus não está me pedindo para eu deixar a minha casa, né, de forma audível. Deus não está falando comigo assim, para eu deixar os meus parentes, etc. O que é que esse texto tem a ver comigo? Então aí a ICT atualiza essa informação, trazendo o desafio, o princípio, a lição, a doutrina, a informação, a verdade da palavra de Deus sendo aplicada à vida dos ouvintes imediatos que estão perante nós. Portanto, a tese é a atualização da ICT. A ICT diz respeito ao passado, a tese diz respeito ao presente. E aí, a tese é sempre aquilo que você vai defender no seu sermão. A partir dessa ICT, nós poderíamos elaborar a seguinte tese: somos uma bênção para o mundo quando obedecemos e servimos ao Senhor. Você percebe que a tese, o que você vai defender ao longo do sermão, está em consonância com o conteúdo do texto que você escolheu. Só que ao invés de apenas ficarmos focados em Abraão e aprendermos o que ele fez, nós vamos pegar, a partir do que o texto diz que Abraão fez, nós vamos então atualizar isso para nossas vidas. E aí o texto que fala, que tem aí alguns milhares de anos, né, mais ou menos 3.000 anos por aí, esse texto, portanto, ele vai se tornar um texto atual na nossa pregação, tá joia? E aí nós vamos ver em outro vídeo que o título do nosso sermão virá disso que está posto diante de vocês e mais particularmente da tese. Tá joia, gente? Portanto, somos uma bênção para o mundo quando obedecemos e servimos ao Senhor. Um outro exemplo agora vem do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus. E aí, um texto que muitas vezes é espiritualizado ao extremo, e a gente também deve ter um cuidado com relação a isso. Aprenderemos isso em outra ocasião também, que é possível aplicarmos, vamos dizer assim, é possível encontrarmos simbologias, analogias, comparações possíveis entre eventos da Bíblia e nossas vidas, mas nós temos que ter um certo cuidado para que a gente não acabe não espiritualizando demais aquilo que no texto pode ser, por exemplo, uma informação, uma narrativa histórica, que é o que Mateus pretende fazer. Então Jesus acalma a tempestade, repreende a incredulidade dos discípulos, demonstrando que a fé verdadeira traz paz mesmo em momentos de crise. Então Jesus repreende os discípulos, porque eles não tiveram fé e acharam que iriam morrer. Aí nesse caso, qual é a ICT? Leia o texto, sugiro que você pegue a sua Bíblia e leia o texto inteiro, tá? Qual é a ICT? Qual é a ideia central que nós podemos identificar nessa passagem aí? É bastante óbvia. Jesus acalmou a tempestade e repreendeu a falta de fé dos discípulos, homens de pequena fé. Isso é o que o texto disse, ou Mateus pretendeu que os seus ouvintes iniciais soubessem. A nossa tese pode ser a seguinte: precisamos de fé para enfrentar as adversidades da vida. Então nós não estamos espiritualizando demais, porque aquela tempestade, naquele momento, para os discípulos, foi uma adversidade, um desafio, um problema que eles tiveram de enfrentar, uma dificuldade com risco da própria morte, que eles tiveram de enfrentar na sua vida como discípulos, ou nas suas vidas como discípulos. Nós podemos, portanto, fazer essa ponte, e aí, em vez de apenas dizermos o que aconteceu no passado, a gente vai pegar o texto e a gente vai dizer para os ouvintes que estão diante de nós que, da mesma forma que os discípulos precisaram de fé, ou precisavam de fé para enfrentar aquela adversidade naquele momento e não a tiveram, e portanto foram repreendidos por Jesus, com razão, nós, ao enfrentarmos as adversidades da vida, nós só poderemos enfrentá-las adequadamente, de um ponto de vista de Deus, se nós tivermos fé. Então, sem fé, nós fracassaremos
diante das adversidades da vida, e nós podemos tirar lições preciosas daí a partir da nossa vivência. Quantas pessoas não naufragaram na sua vida cristã diante dos problemas da vida, e a gente pode mostrar como é que a fé ela é importante, mais do que importante, ela é necessária num mundo onde nós enfrentaremos de forma presente, até mais do que gostaríamos, adversidades. Tá joia? Portanto, você vê que o texto contém uma informação, a ICT retira a informação essencial que fornecerá a teologia do nosso sermão, e a tese atualiza essa mensagem teológica, essa declaração, esse princípio, essa doutrina, esse preceito, essa informação para nós, os ouvintes que estamos diante do pregador. Não é? Agora, o terceiro e último exemplo é extraído da primeira carta de Paulo a Timóteo, 1,15, onde Paulo diz que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais ele é o principal. Portanto, 1 Timóteo 1,15, nele, Saulo de Tarso, a gente aprende, Paulo agora, mas o seu nome hebraico, Saulo. Então, Saulo de Tarso, de perseguidor da igreja, foi transformado pela graça de Deus, revelando que a salvação não depende de méritos humanos, mas da misericórdia divina. Então isso é o que Paulo quer nos dizer, né? Jesus veio salvar os pecadores, e eu era um perseguidor da igreja, cooperei com a morte de Estevão, fui tomado de ódio e saí no caminho de Damasco para prender cristãos. Portanto, se Jesus Cristo veio salvar pecadores, certamente eu sou um dos piores pecadores que Jesus Cristo veio salvar. E aí, qual é a ideia central do texto que nós podemos extrair? É que Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, se converteu e foi transformado pela graça de Deus. Então essa é uma informação óbvia que a gente extrai do texto, mas eu quero lembrar que a ICT, gente, ela pode ser feita e refeita de várias maneiras, tá? Eu estou dando 3 exemplos aqui para servirem de base e para vocês poderem visualizar aquilo que eu falei no vídeo anterior, de que a ICT vem do texto, da informação contida no texto, e a tese vem da ICT, só que enquanto a ICT está no passado, a tese está no presente, trazendo uma contextualização para os nossos ouvintes. Uma tese possível que nós extraímos dessa ICT, e ela é mais teológica, é que a graça de Deus é suficiente para nos salvar e nos transformar. Portanto, o texto de 1 Timóteo 1,15, onde Paulo diz que ele é o principal dos pecadores e que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, pode fornecer a base para o nosso sermão, onde nós mostraremos para os nossos ouvintes que a graça de Deus não apenas é suficiente para salvar o pecador, mas para transformar o pecador. E aí você pode guiar o seu sermão para o público de crentes, de ouvintes cristãos, já convertidos, ou você pode direcionar esse seu sermão para um público ainda de não crentes, pessoas que estão sendo convidadas a crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Tá joia, minha gente? São, portanto, 3 exemplos, acho que você já deu para entender mais ou menos como fazer, né, a extração da ICT dentro da informação do texto e a tese atualizando a ICT. No próximo vídeo a gente vai aprender como é que o título do seu sermão deve vir dessa relação entre ICT e tese, mais propriamente da tese. Então, pessoal, espero que este vídeo tenha sido satisfatório e coloque aí o texto e as informações aí em prática e comece também a escolher textos e extrair uma ICT possível e uma tese, e com certeza o seu sermão não será apenas uma informação do que aconteceu, mas um
uma expressão do que a palavra de Deus propõe que aconteça na vida dos seus ouvintes hoje. Um grande abraço, até o próximo vídeo.